Prezados irmãos do sacerdócio, queridos irmãos e irmãs, e hoje de modo muito particular a todas aquelas pessoas que expressam o seu amor, a sua devoção para com este querido santo, como é conhecido, o santo do mundo inteiro, Santo Antônio. E certamente neste dia 13 de junho, quando a igreja recorda na liturgia este grande santo, tem como objetivo não prestar uma homenagem a Santo Antônio, pois certamente na sua humildade e na sua simplicidade ele nem permitiria isso. Mas a igreja nos convida a aprender com o seu exemplo de vida, com a vivência das virtudes evangélicas, tudo aquilo que Santo Antônio, na sua vida terrena, deixou como uma marca para a igreja e podemos dizer também para o mundo. Dentre tantas virtudes que nós podemos reconhecer neste grande homem, Santo Antônio, gostaria apenas de destacar 4, que são justamente as 4 virtudes iluminadas pela palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Tanto o trecho do profeta Isaías, quando o profeta, consciente da sua vocação, do seu chamado, vai fazer a grande proclamação que tudo aquilo que ele realiza porque foi ungido pelo Espírito de Deus. Então a primeira virtude iluminada pela palavra de Deus e que se manifesta na vida de Santo Antônio é a humildade. Então esta humildade de reconhecer que mesmo realizando grandes coisas, nós que conhecemos um pouco a história de Santo Antônio, nós sabemos como ele, na sua pregação, atraía multidões, mas isso não o tornava vaidoso, orgulhoso, porque ele tinha consciência que ele era apenas um ungido do Senhor para anunciar a palavra do Senhor. Então, esta virtude, a virtude da humildade, de alguém que sabe que tudo aquilo que está fazendo não seria possível de realizar se não estivesse na comunhão com o Senhor, se não estivesse ou não tivesse uma vida de intimidade com Jesus. Por isso que também Santo Antônio é invocado na sua belíssima ladainha, íntimo amigo do menino Deus. Por isso que as suas imagens trazem sempre o menino Deus nos seus braços, justamente para falar dessa intimidade com o Senhor. E só é íntimo do Senhor aquele que tem humildade. Então essa é a primeira virtude de Santo Antônio. Uma segunda virtude, a pobreza. E a pobreza que se manifestou justamente na sua opção de vida, a opção pela vida consagrada, pela vida religiosa. Iniciou a sua vida de consagrado entre os agostinianos em Portugal, mas depois foi tocado profundamente pelo testemunho de Francisco, através dos seus filhos. E aquele testemunho daqueles frades que foram assassinados, martirizados, melhor dizendo, por causa da missão, por causa do Evangelho. E quando ele viu
presenciou a chegada dos corpos desses franciscanos martirizados na África, então ele quis também oferecer a sua vida. E, portanto, só oferece quem sabe o que tem. E qual é a consciência que Santo Antônio tem de sua pobreza? Porque, como a própria experiência demonstra, são as mãos mais pobres aquelas que mais se abrem para tudo dar, como nós cantamos. Então Santo Antônio deixa a ordem dos agostinianos para viver a pobreza, e a pobreza com sentido, não é um esvaziar-se para se ficar vazios, mas é um esvaziar-se para ser preenchido de Deus. E isso só é possível para aquele que de fato é pobre. Quem não se reconhece pobre não abre espaço para ser preenchido por Deus. Então esta grande virtude de Santo Antônio, a pobreza. E aquilo que o próprio Evangelho vai nos dizer, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, essa missão que Jesus confia aos seus discípulos, essa missão que é entregue aos discípulos, também foi entregue a Santo Antônio. E o que é que o Senhor diz? Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e portanto, até mesmo a pobreza material. Então, esta é outra virtude que vemos brilhar na vida e no exemplo de Santo Antônio. Uma terceira virtude é justamente a virtude da obediência. E o que significa obedecer? Obedecer não é simplesmente realizar ordens que são dadas, mas obedecer na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, é uma atitude de docilidade para conhecer a vontade de Deus. Obedecer significa isso, colocar-se à escuta. E essa escuta de Santo Antônio é muito visível, é evidente. Por quê? Porque nas suas palavras, nas suas pregações, nós vemos o grande testemunho de quem sabia escutar. Quando alguém fala bem, é porque escuta bem. Uma pessoa que não escuta bem tem dificuldade de falar. Então Santo Antônio é esse grande exemplo de obediência daquele que escuta. E portanto, escutando bem, ele se tornou um instrumento de Deus para o anúncio do bem. E o bem por excelência, que é o Evangelho. São Gregório IX, diante da beleza e da profundidade e ao mesmo tempo da simplicidade dos ensinamentos de Santo Antônio, o chamou Arca do Testamento. E o que significa isso? A Arca do Testamento era para dizer do seu conhecimento profundo da Escritura, do Testamento. E portanto ele era como esse baú, esta arca que transportava a palavra de Deus. Mas isso só é possível, de fato, para quem é obediente. Não basta ser estudioso, é preciso ser obediente. Colocar-se numa atitude de escuta. Também uma bonita invocação que nós cantamos na ladainha de Santo Antônio é chamá-lo de trombeta do Evangelho. E de fato, quando nós lemos os seus sermões, quando lemos os seus ensinamentos, é o Evangelho ressoando, e ressoando com força.
E esta força do Evangelho manifestada nessa atitude de obediência de Santo Antônio tocou o coração de muitas pessoas, inclusive daqueles que não acreditavam, daqueles que andavam no erro, nas heresias, e portanto foi a palavra do Evangelho que ressoou nesta trombeta que é Santo Antônio. Mas de novo, só foi possível por causa de sua virtude de obediência. E por fim, uma outra virtude que resplandece em Santo Antônio, a sua paciência, isto é, a sua capacidade, podemos assim dizer, heróica de enfrentar o sofrimento, mas não de forma desesperada. Mas por quê? Porque mesmo na dor, no sofrimento, na sua doença que o levou à morte, ele não perdeu a certeza, a confiança em Deus. Então, Santo Antônio, um santo que fez tantos milagres, claro que nós sabemos que ele era intercessor, o sujeito do milagre é sempre Deus, mas ele se tornou um intercessor para a sua gente, para o seu povo. Quantas pessoas receberam a cura, não só no tempo de Santo Antônio, mas ao longo da história, por causa de sua intercessão. Mas ele morreu com uma doença, uma hidropisia, uma doença que o fez sofrer. E portanto, para nós é o grande exemplo de paciência. Isto é, certamente ele viu tantas pessoas sendo curadas por causa da sua oração, por causa da sua bênção, por causa dos pedidos, né, que ele fazia ao próprio Deus. Mas para si, pelo menos não foi registrado nada que ele tenha pedido para ficar curado. Ele estava ocupado com as coisas de Deus, não com as suas coisas. E isso só é possível para quem de fato tem a virtude da paciência. E portanto, quando se ocupa das coisas de Deus, as suas coisas, por mais graves, por mais dolorosas que sejam, não tomam atenção. E portanto, não se tornam causa de desespero. E por isso, mais uma vez, voltamos para o Evangelho. Isto é, a consciência de ser enviado pelo Senhor, a consciência de ter a sua vida enraizada na oração. Jesus diz para os discípulos ao enviá-los: pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. E portanto a oração sustenta a missão. E de fato, sem essas 4 virtudes, nós não podemos realizar a missão que o Senhor nos confia: da humildade, da pobreza, da obediência e da paciência. Então que de fato Santo Antônio seja para nós sempre este exemplo dessas virtudes. O dia que nós hoje recordamos a sua pessoa, o seu testemunho, a sua vida, esse dia deve ser para nós um dia de aprender. Às vezes, o dia de um santo da nossa devoção se torna o dia de pedir. Mas ele também nos pede algo. E o que é que ele nos pede? Nos pede que vivamos o Evangelho. Nos pede que vivamos uma vida de oração, que cresçamos na humildade, na simplicidade, no despojamento, na paciência, enfim, tantas coisas que nós também podemos expressar como devoção, como amor, aprender a acolher esse pedido. E nesta feliz coincidência de celebrar
o dia de Santo Antônio no sábado, e o sábado pela manhã, para nós cristãos católicos, é um dia em que nós recordamos também a Virgem Maria. E aí não poderíamos deixar, pelo menos agora no final da nossa reflexão, de dizer também algo muito importante na vida de Santo Antônio, o seu amor pela Virgem Maria. Tanto que ele é também chamado cantor da Virgem Maria. Isto é, ele, nos seus ensinamentos, também faz os louvores da Virgem Mãe de Deus. E uma das invocações muito caras a Santo Antônio era chamar Maria Stella Maris, estrela do mar. E por que Santo Antônio gostava desta invocação? Porque ele dizia, de fato Maria é a estrela do mar. Pois quando estamos no mar agitado, quando estamos no mar que nos dá a impressão de que nós não sabemos o caminho, a direção, então nós temos a estrela do mar que nos orienta. Então peçamos pela intercessão de Santo Antônio neste dia, unido também à Virgem Maria, Stella Maris, que não percamos a esperança diante da situação que nós vivemos, muitas vezes desse mar agitado, revolto, mas sabemos que nós temos uma direção, e essa direção é para nos conduzir a Deus, como Santo Antônio testemunhou na sua vida, nos seus ensinamentos, e também a Virgem Maria nos aponta sempre o seu Filho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.